Renato Portaluppi ainda tira alguma coisa do grupo do Grêmio? Ele tem que sair? Ele tem que ficar? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Sejam muito bem-vindos ao canal e não esquece de curtir esse vídeo, de assinar o canal, ativar as notificações para saber quando tem conteúdo novo, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para ti, tá? O Renato vem cometendo erros, sim. Ele sempre cometeu. Mas em outros momentos ele tinha a maioria da torcida ao seu lado, blindando o ídolo Renato. Ídolo tanto como jogador quanto como treinador. Agora esses erros vêm acontecendo e parece que o jogo mudou um pouco. Muita gente que antes tinha um apoio incondicional ao Renato, agora também faz críticas. Eu critico o Renato quando precisa criticar, quando ele erra. Quando eu acho que ele mexeu errado, quando ele escalou errado, eu critico e critico bastante. Se você me segue no antigo Twitter, no X, você sabe disso. E nesses últimos jogos ele cometeu muitos erros. Contra o Palmeiras, erros que causaram um empate, geraram um empate em uma vitória que parecia até tranquila sobre o time do Palmeiras. Seriam 3 pontos importantíssimos para o Grêmio, tiraria do Z4 naquele momento. Ele errou também na escalação do meio para trás, na questão do goleiro, principalmente contra o Juventude. E isso foi fundamental para a derrota do Grêmio, já que o primeiro gol era um gol defensável. O Grêmio tomou 3-0, óbvio que não foi só isso. Depois do segundo tempo, mexidas do Renato que transformaram o Grêmio num amontoado, ficou esculhambado, mas aí não tinha mais como retomar aquele jogo, já era do Juventude que conseguiu controlar muito bem e mereceu a vitória. Mas o Renato tem que sair ou tem que ficar? A minha opinião é que ele tem que ficar. Pode parecer um pouco confuso, né? Porque se eu critico o Renato, se eu estou vendo erros no trabalho dele, como é que eu quero que ele fique? Eu vou explicar agora. Primeiro que eu discordo de quem fala que o Renato é só um entregador de colete, né? Ele é um treinador e um bom treinador. Se pegar o futebol brasileiro, ele é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Os títulos que ele conquistou provam isso. Mas ele erra, assim como todo treinador, e merece ser criticado por isso. A questão dele ser ídolo do Grêmio é que deixou a coisa um pouco confusa, né? Porque por muito tempo o Renato era incriticável. Não podia falar do Renato se ele errou. Oh, não, mas é o Pai Nato, é o Renato. E não era para ser assim, né? Ele precisava ser criticado quando tinha que ser criticado. Então ele é um bom treinador, sim. E outra questão é que ele participa muito, até demais, da criação dos grupos do Grêmio, né? Então esse grupo é um grupo que ele ajudou a montar. E ele tem, além de ser um treinador, essa função sim de ser um motivador, de ser um cara de vestiário, de falar a língua do boleiro. Quando os jogadores saem do Grêmio, saem falando maravilhas do Renato. Os jogadores do Flamengo, quando ele passou por lá, falam maravilhas do Renato. O Felipe Luiz, que passou pela seleção, jogou na Europa, fala maravilhas do Renato. Então ele tem essa coisa, né, de cativar os seus grupos. E se tem alguém que pode motivar, que pode religar esse grupo do Grêmio, é o Renato, porque ele ajudou a montar. E eu acho que seria temerário trocar o comando, né, de um grupo que foi montado à imagem do seu treinador. Poderia causar momentos de cisão, poderia demorar para dar liga e o Grêmio não tem tempo para dar liga. Precisa fazer com que o time renda mais agora. Então, por isso, eu sou favorável à permanência do Renato treinador. E por que eu enfatizo Renato treinador? Porque o Renato no Grêmio, ele acumulou algumas funções que não deveriam ser do treinador. Não só nessa gestão, na gestão passada também. A gente tem que ser claro quanto a isso. Mas muitas coisas que o Renato faz, fala, muitas ações, não deveriam estar no rol de atividades de um treinador de futebol. Ele deveria estar preocupado com o time dentro do campo. Não é função do Renato, como ele fez na coletiva, falar sobre jogador que pediu rescisão de contrato antecipada, caso do JP Galvão. Quem deveria falar sobre isso era a direção. Enquanto ele falava, o presidente do clube, o vice de futebol, o diretor executivo estavam do lado dele, estavam ali no cantinho, só ouvindo. Eles que deveriam falar.
O Renato fala, não, já que ninguém falou sobre isso, cabe a mim falar. Não, Renato, não cabe a ti falar sobre isso. Não cabe ao Renato ligar para jogador para perguntar, e aí, quer jogar no Grêmio? Vamos conversar. Não, essa não é a função dele. A gente consegue compreender o treinador conversar com um jogador que já está vindo ou está em vias de ser contratado, porque é legal ter esse vínculo, conhecer um pouco mais, trocar essa ideia, mas não é que tenha que partir do Renato o primeiro movimento para uma contratação. Não. Tem que partir da direção, depois entra o treinador. Ele dá o aval, óbvio, ele é o treinador. Ele diz, não, esse cara eu quero, realmente não, vocês têm razão, ele é bom, pode trazer, não traz. Enfim, tem que ter essa conversa. Mas o que não pode é partir do Renato. Então, se for para mandar embora o Renato, não é o Renato treinador, na minha opinião, mas é o Renato dirigente. Eu sei que é muito difícil de fazer isso agora, porque o Renato vem há anos acumulando essas funções. Ele é praticamente ele é o treinador e é o homem do futebol institucionalmente. Então é complicado tirar isso dele nesse momento. Eu nem sei se isso seria possível, mas se fosse, é o que eu defendo. E eu defendo também, até por isso, que no final da temporada esperamos todos que com o Grêmio na Série A, e eu não estou mais pensando em título, apesar do Renato falar que ainda temos a Libertadores, temos a Copa do Brasil. Não, não, não. O campeonato do Grêmio é ficar na Série A. Mas depois disso, aí sim, aí tem que sentar e conversar, porque eu acho que tá na hora de sair daquele ciclo Felipão, Roger, Renato, Felipão, Roger, Renato, Felipão, Roger, Renato. E para 2025, aí eu acho que tem que procurar um outro treinador. E mudar também um pouco do grupo, até pelo que eu falei, né? O grupo é montado para o Renato, então tem algumas peças que o Grêmio deveria se desfazer, né? Ciclos terminam, então tem que oxigenar o vestiário, oxigenar o grupo e oxigenar a comissão técnica. Então, para 2025, outra história. Aí eu defendo uma troca. Então é isso, né? Essa é a minha opinião sobre Renato fica ou não fica. E você, o que acha? O Renato tem que ficar nessa temporada até o final? Deixa nos comentários e não esquece, assina o canal, ativa as notificações e acompanha o conteúdo que a gente vem produzindo por aqui. Forte abraço para você, saudações gremistas e até mais.